O erro não foi amar demais, foi se tornar leve demais. O erro não foi sentir fundo, não foi se importar, não foi se doar. O erro foi perder densidade no processo, foi deixar que cada gesto seu se tornasse previsível, cada resposta imediata, cada ausência impossível. Em algum ponto, sem perceber, você deixou de ocupar espaço emocional e começou apenas a preencher vazios. Existe algo desconcertante que poucos homens conseguem nomear. Quanto mais você se torna disponível, constante e aberto, mais algo nela começa a recuar, não de forma consciente, não como um plano, mas como um reflexo psíquico. O desejo não desaparece por maldade. Ele desaparece quando a tensão some. O mundo moderno ensinou que amor é presença contínua, que afeto é exposição constante, que explicar tudo o que se sente é maturidade emocional. Mas o corpo não responde a discursos. O corpo responde a polaridade, a contraste, peso emocional. Quando tudo está sempre acessível, algo essencial deixa de pulsar. Assim como um governante que distribui tudo sem critério perde autoridade, um homem que se oferece inteiro cedo demais dissolve sua presença simbólica. Ele ainda está ali, mas já não sustenta a gravidade, já não provoca deslocamento interno, já não gera impacto. Existe uma diferença profunda entre bondade que nasce da inteireza e bondade que nasce do medo. Uma cria respeito silencioso, a outra implora por permanência. E o inconsciente reconhece isso antes mesmo das palavras surgirem. O desejo não nasce da moral consciente. Ele nasce da sombra, daquilo que escapa ao controle racional, do que não está completamente disponível, do que não se curva com facilidade. Quando você se torna leve demais, você deixa de provocar essa zona profunda onde o desejo habita. Este vídeo não é um ataque, não é uma acusação, não é um elogio à crueldade. É uma revelação. Um olhar direto para o mecanismo invisível que transforma cuidado em desinteresse e amor em desprezo silencioso. O que você vai ouvir aqui não é confortável, mas é libertador, porque só aquilo que é visto pode ser transformado. Quando gentileza vira submissão, o colapso silencioso da autoridade emocional. Tudo começa com uma confusão quase imperceptível. A ideia de que estar sempre presente é sinônimo de valor, de que responder rápido é prova de interesse, de que adaptar o próprio ritmo emocional ao dela é sinal de maturidade. Sem perceber, o cuidado se transforma em vigilância emocional. O desejo não se alimenta de previsibilidade extrema. Ele precisa de tensão mínima para existir. Quando tudo é explicado, quando cada emoção é detalhada, quando nenhuma ausência acontece, o campo emocional se achata. E onde não há contraste, não há excitação psíquica. Aquilo que parece certo na superfície começa a corroer por dentro. Explicar demais o que sente, estar sempre disponível, ajustar o humor ao humor dela, abrir mão do próprio tempo para garantir presença. Aos poucos, você deixa de ser um centro e passa a orbitar. Na rotina íntima, isso se manifesta de forma cruel e silenciosa. Você está sempre ali, sempre pronto, sempre atento. E ainda assim, começa a ser tratado como pano de fundo emocional, útil, confortável, mas não desejável. A psique humana não respeita aquilo que não se preserva. Um trono colocado no meio da praça, acessível a qualquer um, deixa de ser símbolo de poder. Ele vira mobiliário urbano. O mesmo acontece com o homem que não sustenta limites internos. Gentileza sem estrutura perde força. Presença sem eixo perde autoridade. E quando a autoridade emocional colapsa, o desejo se afasta, mesmo que o afeto ainda exista. O afastamento não é um castigo, é um reflexo. Ela não busca paz, busca impacto. Muitos homens acreditam que estabilidade emocional gera excitação, que previsibilidade acalma e, portanto, aproxima. Mas o desejo não responde à paz absoluta. Ele responde ao impacto, aquilo que desloca, aquilo que provoca uma leve instabilidade interna. O impulso inconsciente não se move pela entrega total. Ele se move pela falta, pela sensação de que algo ainda não foi conquistado. Quando tudo é dado,
Não há mais movimento interno. O desejo precisa de espaço para circular. Existe uma inversão cruel nessa dinâmica. O homem que tenta garantir, proteger, segurar, é muitas vezes o primeiro a ser descartado. Não porque falhou, mas porque sua energia se tornou reativa, não centrada. O fogo não nasce do conforto, ele nasce do atrito, da diferença de temperatura, da fricção entre dois polos. Quando você elimina todo o atrito, em nome da harmonia, elimina também a chama que mantém o desejo vivo. Ela pode dizer que quer tranquilidade, pode repetir que busca segurança, mas o corpo dela responde a impacto emocional, a presença que não se dobra, ao homem que não tenta controlar o resultado, ao eixo que permanece firme, mesmo quando o ambiente oscila. O teste que ela não sabe que aplica. E você quase sempre falha. Em algum momento, ela se afasta, diminui o contato, cria ambiguidade, silencia. Não necessariamente para ferir, mas para observar. O afastamento é um espelho, um campo de teste inconsciente. O que está sendo observado não são suas palavras, não são suas promessas, é sua reação emocional. É o quanto você se desmonta diante da ausência. É o quanto precisa dela para manter o próprio equilíbrio interno. Quando o silêncio dela gera longos textos, justificativas excessivas, tentativas de restaurar o clima, algo se revela. Não amor, mas dependência emocional. E o inconsciente reage com retração. O silêncio calmo comunica mais força do que qualquer explicação emocional. Ele diz, sem palavras, que você permanece inteiro mesmo quando o outro se afasta, que sua estrutura não depende da validação imediata. Quem revela todas as intenções antes do tempo perde poder antes da batalha começar. No campo emocional, a batalha não é contra ela, é contra a própria ansiedade de ser escolhido. E quase sempre é aí que tudo se perde. O homem que não precisa, porque a autonomia gera desejo. Existe uma fantasia inconsciente que raramente é dita em voz alta. Ela não quer ser o centro absoluto da vida do homem. Ela quer fazer parte de um mundo que já existe, que já tem direção, que já tem eixo. Frieza não é autocontrole. Autocontrole é sentir profundamente sem se desmontar. É permitir que a emoção exista, sem permitir que ela governe cada gesto, cada decisão, cada palavra. Expor todas as dores cedo demais parece maturidade, mas muitas vezes revela ausência de contenção. O desejo precisa sentir que existe algo que não foi entregue ainda, algo que permanece guardado, presença firme, limites claros e a capacidade real de ir embora sem teatro criam uma base invisível de respeito, não por ameaça, mas por integridade. Ela não se ancora em quem pede abrigo. Ela se ancora em quem já é terra firme, em quem não precisa ser salvo, em quem não negocia a própria identidade para ser amado. Entre amor e reverência, o desejo escolhe primeiro. A síntese é simples e dura. Ela não se afasta porque você sentiu. Ela se afasta porque você perdeu o eixo ao sentir. Quando a emoção se torna o centro, a estrutura desmorona. Amor sem estrutura gera dependência. Estrutura sem desespero gera respeito. E onde há respeito, o desejo encontra espaço para existir. O governante que teme perder o povo já perdeu o trono. O homem que teme perder a mulher já perdeu a si mesmo. E nada afasta mais do que um homem em fuga interna. Integrar a própria sombra não é endurecer, é densificar, é se tornar emocionalmente sólido. É não precisar implorar por afeto para se sentir inteiro. O homem que não implora se torna raro. E o que é raro não precisa convencer. Ele é reconhecido em silêncio, em profundidade, em verdade. Existe um ponto de virada silencioso que quase ninguém percebe. Ele acontece quando você para de negociar a própria dignidade emocional em troca de permanência. Quando entende que amar não exige autoabandono, exige presença enraizada. Nesse ponto, algo muda dentro de você. O medo de perder diminui, a urgência desaparece e o desejo, paradoxalmente, encontra um terreno mais fértil. Não porque você fez algo para provocar,
mas porque deixou de se dissolver. Ela pode sentir sua ausência mesmo quando você está presente. Pode perceber seu silêncio mesmo quando você não diz nada, porque o corpo reconhece o que a mente não consegue explicar. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Você nunca precisou se tornar frio, precisou se tornar inteiro, nunca precisou endurecer, precisou parar de se quebrar por dentro. Quando o homem volta para si, o mundo emocional ao redor se reorganiza, não por controle, não por manipulação, mas por coerência interna. E isso, silenciosamente, muda tudo.